A paz do Senhor Jesus. Nós vamos agora tratar de um assunto muito importante, um assunto que não pode ser esquecido. Nós vamos falar sobre o pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós temos que lidar com o pecado. O pecado é algo que assola a humanidade. O pecado é uma coisa que entrou no mundo. Quando o homem desobedeceu a Deus pela primeira vez, o pecado entrou no mundo. E entrou de maneira tal que o pecado ele faz parte da nossa natureza. O ser humano, quando nasce, ele nasce culpado, trazendo a culpa do pecado, e ele nasce também trazendo a natureza do pecado. Bem verdade que Jesus morreu por nós para nos salvar do pecado, pois o pecado leva o homem a um estado de condenação eterna. E Jesus interviu com o seu sacrifício para que pudéssemos então desfrutar de uma maravilhosa salvação. E uma vez salvos, nós ainda temos que lidar com o pecado. É bem verdade que um salvo, um filho de Deus, alguém comprado pelo sangue precioso de Jesus, não peca deliberadamente, não vive na prática do pecado, pois o mesmo tem temor de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em sua vida. Entretanto, não é possível viver sem pecar. Com certeza, o mais santo dos homens que existe hoje sobre a face da terra peca todos os dias. Então, o pecado é algo com o qual nós convivemos. Não convivemos porque queremos, não convivemos porque apreciamos. Pelo menos assim deve ser a vida de um filho de Deus. E por que então pecamos? Nós pecamos, nós desobedecemos a Deus porque não somos perfeitos. Sim, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo filhas de Deus, nós ainda pecamos porque não somos perfeitos. Um dia, nós estaremos em glória. Como dizem os estudiosos, um dia nós teremos o nosso ser glorificado, teremos o nosso ser transformado. E quando isso acontecer, nós estaremos em condição de obedecer plenamente a Deus. E até lá, irmão Isaac, o que nós fazemos? Até lá, nós procederemos conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9, onde assim nos diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a confissão é algo essencial para que tenhamos os pecados perdoados e para que tenhamos a nossa vida purificada da injustiça. Esse texto está dizendo que Deus perdoa e que Deus transforma a natureza humana para que ela esteja o mais distante possível do pecado. Mas o que é confessar os pecados? Quando nós olhamos para o contexto deste versículo, nós vemos ali que o propósito do autor, inspirado por Deus, é nos convencer que somos pecadores. Ou seja, a palavra de Deus, ela quer nos convencer que somos pecadores. Então, quando confessamos, nós estamos concordando com Deus que somos pecadores. Para você, talvez,
e isso não seja tão difícil de assimilar, mas há pessoas que se consideram muito boas. Há pessoas que não acreditam que são pecadoras, mas aquelas que conhecem o Evangelho estão convencidas que são pecadoras. Então, quando confessamos os nossos pecados, nós estamos concordando com Deus. E quando nós estamos concordando com Deus, dizendo que somos pecadores, estamos crendo que a salvação é pela graça, é pelo favor imerecido. Mas o texto diz: se confessarmos os nossos pecados. O texto não está falando de o pecado. Quando a Bíblia fala de o pecado, está falando do estado do ser humano caído. Mas quando a Bíblia diz os pecados, está se referindo a pecados específicos. Ou seja, os pecados que praticamos cotidianamente por causa da nossa limitação. E o que fazermos então? Devemos vigiar a nossa vida e possamos fazer uma lista em nossa mente dos pecados que praticamos durante o dia, para que os apresentemos a Deus em confissão e também buscando o perdão dele para as nossas vidas. Assim é a vida daquele que serve a Deus, constantemente admitindo os seus pecados, constantemente concordando que de fato é um pecador, constantemente buscando o perdão de Deus e constantemente buscando a santificação que vem pelo perdão de Deus. Pois o texto diz que juntamente com a confissão dos pecados, vem o perdão dos pecados e a purificação de toda injustiça. Ou seja, Deus ele trabalha em nosso ser para que sejamos santos, para que estejamos o mais próximo possível daquilo que Ele espera de alguém que o serve. Se você tem uma luta contra o pecado, o primeiro passo é confessá-los diante de Deus, reconhecer o seu pecado. Não adianta tentar ajeitar as coisas, porque tentar maquiar o pecado só leva o ser humano à ruína. Mas confessar diante de Deus traz a restauração e a purificação. Deixa eu orar por você. Pai amado, neste momento, nós pedimos o Teu favor, nós pedimos o Teu perdão, nós pedimos a Tua restauração. Abençoa esta vida que está assistindo este vídeo e orando comigo neste momento. Desfaz o poder do pecado sobre esta pessoa. Desfaz o poder destrutivo da desobediência. Que esta pessoa venha admitir a culpa dela diante de Ti e buscar um recomeço para a sua vida. Pai, o Senhor enviou Teu Filho amado Jesus e Ele morreu por nós. Derramou o sangue dele no madeiro e hoje nós temos perdão e purificação. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.